Fort Sandridge. Calor da manhã. Os recrutas riram quando Avery Consincaid desembalou um rifle de precisão enferrujado, mais velho do que todos eles. Sucata. Tyler Voss zombou. Pertence a um museu. O riso se espalhou até que o capitão Cole Davenport ergueu a luneta. Seu rosto congelou diante da inscrição gravada no latão. 325 metro delta. 1992 verificado. O estande de tiro ficou em silêncio. Então, Avery avançou para aciar a linha. Sem eletrônicos, sem calculadoras, uma respiração, um aperto no gatilho. O alvo de aço soou no centro exato a mais de 1 quilômetro. O mesmo relicário que eles ridicularizaram acabara de fazer a história respirar novamente. Antes de mergulharmos nesta história, de onde você está nos assistindo? Conte-nos nos comentários. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. A manhã do deserto pesava sobre Fort Sandridge. O calor já tremeluzia, embora o sol mal tivesse ultrapassado o horizonte. O ar cheirava a poeira, suor e pólvora queimada dos estandes de prática. Fileiras de recrutas se alinhavam com rifles polidos e óticas reluzentes. Suas lunetas brilhavam como joias sob o sol de nevada, recém-saídas de catálogos e contratos caros. A conversa era alta, cheia de vanglórias e números. Avery Consincaid chegou pela borda do grupo. Carregava um rifle designado pelo intendente, nada de especial. Ao seu lado, pendia um estojo de couro antigo, a alça rachada pela idade. O estojo guardava a luneta de observação de seu avô. As bordas de latão estavam verdes de ferrugem. O vidro, embotado por décadas de uso, parecia fora de lugar entre os modernos equipamentos de carbono e as telas digitais. Tyler Voss viu primeiro. Cutucou Ethan Drake e soltou uma gargalhada que ecoou pela linha de tiro. "O que é isso?" "Uma peça de museu", disse alto o bastante para todos ouvirem. Drake se inclinou mais perto, sorrindo. "Cuidado. Tyler, se você tocar nisso vai pegar poeira da história. Pode até quebrar antes que ela consiga colocar no tripé." O círculo de recrutas riu em coro. Rachel Harper inclinou a cabeça, não de forma maldosa. "Você deveria pegar uma luneta reserva no depósito", disse. "Essa coisa nem deve focar mais." Maior assentiu, acrescentando: "O treino já é difícil sem arrastar antiguidades." Avery não respondeu. Fixou o tripé no chão com mãos firmes. Os parafusos gastos rangeram quando ela assentou a velha luneta. Seu silêncio era mais afiado que qualquer resposta. O sargento Nolan latiu a ordem para formar duplas. Cada grupo se revezaria entre atirador e observador, em distâncias cada vez maiores. As pontuações de hoje decidiriam quem avançaria para o treinamento especializado. O parceiro de Avery era Aaron Patel. Quieto e sério. Ele olhou para a luneta dela com hesitação, mas nada disse. Levaram o equipamento até a linha dos 600 metros, onde alvos de aço esperavam sob a névoa de calor. Patel deitou em posição de tiro, alinhando seu rifle. Avery se agachou atrás da luneta enferrujada, a face encostada no descanso de couro rachado. Pela lente, o deserto tremeluzia em camadas de calor. "Vento pela direita?" murmurou. "Uns 6, talvez 7 milhas. O miragem mostra a elevação perto do alvo. Mire um pouco mais alto." Patel hesitou, depois disparou. A bala soou no centro exato do aço. Outras duplas erraram feio. Seus aparelhos de alta tecnologia lutavam contra as térmicas em mudança. Avery ajustou com calma, dando a Patel a próxima correção. A 900 metros, Patel disparou de novo. Outro impacto no centro. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. "Você viu isso com essa coisa?" perguntou. Avery apenas assentiu, vasculhando o próximo sinal de vento. Sussurros se espalharam pela linha. Recrutas lançavam olhares àquele instrumento gasto. Depois voltavam às suas leituras digitais. O embaraço cintilava em seus rostos enquanto seus tiros se espalhavam errados.
O exercício avançou para 1.050 metros. Desta vez, Avery pegou o rifle. Patel se posicionou atrás de sua luneta moderna e elegante, transmitindo números. Ela ouviu, mas confiou mais em seus próprios olhos. Estudou a grama ao longo da crista, espirais de poeira perto das rochas, o leve tremor do ar subindo em ondas. Ajustou sua mira uma fração, ignorando o último cálculo de Patel. O disparo ecoou. Uma pausa se alongou antes de o clangor do aço voltar pelo vale. Alvo central. Tiro perfeito. O silêncio caiu sobre a linha. Drake praguejou baixo. Voz resmungou. Golpe de sorte. Mas a confiança deles já havia se quebrado. Todos tinham visto o que acontecera. Uma figura se aproximou por trás da linha de tiro, alta, de ombros largos, o rosto marcado por velhas cicatrizes. Capitão Cole Davenport, comandante do stand, conhecido pelo olhar frio e palavras ainda mais frias. Ele parou diante da estação de Avery. Consincaid, disse secamente. Explique seu método. Seu tom não trazia elogio nem crítica, apenas exigência. Ela ficou em posição de sentido, rifle apoiado no chão. Observei a miragem e a vegetação, senhor. Previ as camadas de vento, senhor. Davenport a estudou, impassível. E você ignorou os dados do observador. Sim, senhor. Sua voz permaneceu firme, embora seu pulso acelerasse. Os instrumentos mostravam a superfície. O ar acima contava uma história diferente. Davenport se agachou e ergueu a velha luneta do tripé. Virou-a nas mãos, os olhos se estreitando diante da borda de latão gasto. Limpou a sujeira com o polegar. Ali, gravadas no metal, estavam palavras quase invisíveis pela idade. 325 mila, 1992, verificado. Sua respiração prendeu-se de forma quase imperceptível. A mão marcada por cicatrizes tremeu. O rosto do capitão mudou. A máscara de disciplina escorregou por um instante. Ele olhou para Avery com intensidade aguda. Onde conseguiu isso? Sua voz era baixa, controlada. Foi do meu avô, senhor. Respondeu ela com cuidado. Caleb Boone. Ele me deu quando eu tinha 12 anos. Os olhos de Davenport vacilaram como se reconhecessem o nome. Ele pousou a luneta com reverência, quase como se devolvesse uma arma a um camarada. Sua expressão era ilegível. Apresente-se no meu escritório às 16 real, ordenou. Traga a luneta. Sem outra palavra, seguiu pela linha, deixando Avery com o coração acelerado. O restante da sessão se tornou um borrão. Alvos subiam e caíam. Rifles disparavam, mas Avery mal os registrava. A reação do capitão martelava em sua mente. À noite, sentada em sua cama no alojamento, a luneta estava diante dela sobre o cobertor, sua superfície captando a luz fraca da lâmpada solitária no teto. Seus dedos seguiram a costura próxima à ocular. Algo parecia irregular. Uma linha que não deveria estar ali. Ela torceu suavemente. O metal cedeu com um clique suave. Dentro, dobrado com firmeza, havia um pedaço de papel, amarelado, mas intacto. Ela o desdobrou com mãos trêmulas, os olhos fixando-se na tinta desbotada. 3 linhas curtas a encaravam. Confie no vento. Confie em si mesma. CB. Avery ficou em silêncio, o peso da mensagem afundando fundo. O alojamento ao redor estava quieto, mas dentro de seu peito, o mundo trovejava. Seu avô havia escondido um segredo dentro da luneta, uma mensagem destinada apenas a ela. O escárnio do dia agora parecia distante. Algo maior pairava à frente. Do lado de fora, ventos do deserto varriam a base. Eles sussurravam pela janela aberta, roçando o papel em sua mão. Ela fechou os olhos e escutou. As palavras ecoaram com o som da brisa, carregando tanto promessa quanto aviso. Seja o que fosse que a esperasse no escritório do capitão Davenport no dia seguinte, a luneta já havia falado, e Avery Consincaid
A recruta ridicularizada pela luneta enferrujada. Agora carregava um legado que mal compreendia. Um que estava apenas começando a se revelar. O escritório cheirava levemente a óleo de arma e couro antigo. O capitão Davenport estava junto à janela, braços cruzados. À mesa, sentado, estava o coronel Martin Keegan, o uniforme impecável, o olhar mais afiado que vidro. Avery entrou, coluna ereta, a luneta gasta nas mãos. Davenport acenou com um breve gesto. Consincaide, conheça o coronel Keegan, disse. Ele conhecia seu avô. Keegan inclinou-se para a frente, os cabelos grisalhos captando a luz. Caleb Boone, disse lentamente, como se saboreasse o nome. Nós o chamávamos de Luz do Porto. As palavras bateram como um trovão. Avery piscou. Luz do Porto. Soava como mito, não como homem. Seu avô não era de logística, continuou Keegan. Era o melhor atirador de longo alcance extremo que já vimos. Aquela gravação na luneta não é enfeite, é um registro. Um que enterramos sob classificação, acrescentou Davenport. O exército não anuncia fantasmas. O disparo de Boone mudou o destino de uma missão. É tudo o que você precisa saber por agora. Keegan abriu uma pasta marcada com tinta vermelha. Dentro, fotografias de uma instalação escondida no fundo de montanhas florestais. Isto é High Pines. Fora do mapa, fora dos registros, abriga o projeto Emberline, um programa para pessoas com dons incomuns. A garganta de Avery se apertou. Querem que eu vá para lá? Você não foi escolhida por causa do sangue, disse Keegan com firmeza. Mas porque demonstrou sinais da mesma intuição que Boone possuía. Emberline não treina atiradores comuns. Cultiva caçadores capazes de dobrar o caos em precisão. Ela assinou os papéis sem hesitar. Ao amanhecer, já estava em uma van de transporte a caminho do leste, a luneta enferrujada segura no colo. A viagem serpenteava por estradas sem nome. Os Apalaches erguiam-se como dentes irregulares. A floresta engolia cada traço de civilização. Por fim, surgiram cercas de arame, encimadas por fios que brilhavam sob a chuva. Guardas flanqueavam o portão. Seus uniformes não tinham insígnias, apenas bandeiras discretas. Seus rifles eram personalizados, não padrão. Um escaneou o crachá dela. Outro inspecionou a luneta. Nenhum disse palavra. A van passou pelo portão e parou diante de um conjunto de prédios de concreto. Pareciam simples, quase industriais. Mas o silêncio dizia a Avery que aquilo não era uma fábrica. Uma figura esperava nos degraus. Magro, ossudo, o corpo moldado de nervos e resistência. Seus olhos eram pálidos, cortantes como vidro. Sargento Moore, Roy Talbot. Está atrasada, disse, embora não estivesse. Sua voz carregava cascalho. Sou Talbot. Treinei com Luz do Porto. Eu enterro desculpas. Você não encontrará simpatia aqui. Atrás dela, outro caminhão chegou. Ethan Drake desceu com um sorriso presunçoso. Maiaor o seguiu, quieta e atenta. Nolan Price ajustou o boné de ombros largos, firme. Aaron Patel carregava uma caixa de instrumentos, o rosto calmo como pedra. Esta é a sua incorporação, latiu Talbot. 5 de vocês, habilidades diferentes, o mesmo teste. Não confundam convite com aceitação. Legado não paga matrícula. Seu olhar se fixou em Avery. Nem mesmo o de Boone. Os recrutas trocaram olhares. A tensão era afiada o bastante para cortar. O complexo os engoliu com corredores cinzentos e portas seladas. Seus beliches eram pequenos, mas privados. O silêncio foi a única recepção. Na manhã seguinte, não houve sirene de aviso. Talbot arrombou portas, arrastando-os para o campo de tiro antes do amanhecer. O vale se estendia abaixo, névoa se enrolando como fumaça. Alvos posicionados de 650 a 1.550 metros. Dia de diagnóstico, anunciou Talbot.
Quero 3 disparos por distância. Sem desculpas. Medimos habilidade, não conversa. Voss foi o primeiro. 3 acertos a 650, 2 a 900, mas se espalhou feio além de 1.200. Drake seguiu com arrogância. Seus agrupamentos foram firmes até 1.300. Então errou feio a 1.500. Rohr levou mais tempo, mas sua paciência compensou. 2 acertos limpos a 1.400, um de raspão a 1.550. Price se manteve estável, conseguindo uma série aceitável, mas sem finesse. Patel não atirou. Atuou como observador, fornecendo dados. Avery se deitou de bruços a 650, ajustando-se em silêncio. Estabilizou a respiração, lendo o ondular da grama em vez de números. 3 tiros, 3 acertos perfeitos. A 900 e 1.100 manteve-se. Suas correções foram calmas, seus disparos precisos. A 1.300, seu terceiro tiro atingiu o centro exato. Então veio 1.550. A luneta oscilava com ventos mutáveis. Térmicas dançavam como serpentes pelo vale. Seu primeiro disparo raspou a borda externa. O segundo desviou largo. O terceiro passou completamente fora do alvo. Drake sorriu de lado em seu tapete. Acho que o legado acabou. Suas palavras arrancaram uma risadinha de voz. Mas ninguém mais riu. Talbot rabiscou em sua prancheta. Rosto indecifrável. Guardem as armas. Debriefing às 19h. Seu tom não revelava nada, nem elogio nem raiva. Naquela noite, Avery não conseguiu descansar. Saiu caminhando sob uma lua fria. O jardim memorial do complexo ficava na beira da mata. Fileiras de pedras sem marca refletindo luz prateada. Talbot já estava lá, sentado sozinho em um banco. Não pareceu surpreso ao vê-la. Ele veio aqui também, disse Talbot suavemente, olhando para as pedras. Boom! Na primeira semana no Amber Line. Ele errou disparos longos, assim como você achou que tinha falhado. Ele não falhou. A respiração de Avery prendeu. Ele errou uma vez. Esse erro o levou a criar o método Rush, uma forma de roubar a mente quando as condições gritam caos. Você ouvirá mais quando estiver pronta. Talbot se levantou e a deixou sozinha com o vento sussurrante. De volta ao quarto, Avery colocou a velha luneta sobre a mesa. Seus dedos percorreram as junções. Procurando, algo clicou sob o polegar. Um compartimento oculto deslizou aberto. Dentro, havia uma tira de seda desbotada, marcada com pequenos símbolos cobertos. Abaixo dela, envolto em pano engordurado, um caderno. Ela abriu a primeira página. A caligrafia era firme, precisa. Título: O Método Rush. Notas de campo. Diagramas se espalhavam pelo papel. Apontamentos sobre ventos em camadas, espirais térmicas e o ritmo da paciência. Nas margens, seu avô havia escrito lembretes pessoais. Não silencie a dúvida, coloque-a de lado. Ouça o silêncio, não o ruído. Avery fitou as páginas até que os olhos ardessem. A luneta carregava não apenas uma mensagem, mas toda uma doutrina escondida para ela, esperando este momento. Fechou o caderno com mãos trêmulas. O dia seguinte a testaria de novo. Mas naquela noite ela encontrara mais que fracasso. Encontrara a voz de Harbor Light. E o projeto Amberline, frio e implacável, apenas começava a revelar seu verdadeiro peso. A corneta nunca soou. Às 04h30, apenas silêncio e geada pairavam sobre High Pines. Avery despertou porque sabia que devia. Talbot a esperava na beira do campo de tiro. Sua respiração soltava fumaça no frio. As montanhas pairavam como muros negros. Ele colocou a tira de seda em suas mãos. Não é brinquedo, nem enfeite. É assim que você aprende a ver. Símbolos pontuam o tecido, linhas e círculos desenhados pelo próprio Boom. Mapeie o vale, disse Talbot. Não dispare ao acaso. Leia o ar. Escreva aqui. Avery se deitou. O vidro pressionado ao olho. A luneta revelou rios cintilantes de distorção.
invisíveis para qualquer outro. Ela os traçou no tecido com dedos trêmulos. Um redemoinho próximo à linha da crista, um empurrão constante ao longo das copas, uma corrente ascendente subindo do fundo do cânion. Ela marcou todos. Horas depois, Talbot estudou o trabalho dela. Sua mandíbula se contraiu, indecifrável. Mais próximo do que a maioria na primeira semana, disse. Continue. Virou-se, mas o aceno de cabeça era aprovação. Ao anoitecer, os recrutas esperavam descanso. Em vez disso, Talbot os marchou para a floresta, sem lanternas, sem eletrônicos, apenas rifles, alguns alvos térmicos escondidos na escuridão. Esta noite, disse ele em voz baixa, o método Rush decide quem fica. Seus olhos pálidos varreram o grupo. O ruído vai mentir para vocês. Encontrem a quietude. Drake praguejou baixo enquanto galhos o arranhavam. Sua luneta embaciou, a eletrônica lutando no breu. Nada. Não consigo ver droga nenhuma. Hor manteve a calma, mas errou o primeiro alvo térmico. O disparo ecoou em vão na noite. Patel tentou fornecer cálculos, mas sem dados, números nada significavam. Avery se deitou rente ao chão, a face contra a terra. Escutou. Um riacho borbulhava ao norte. Folhas sussurravam de leste a oeste. Os grilos silenciaram quando o vento mudou. Ela inspirou, centrou-se e apertou o gatilho. O disparo estalou, sumindo na sombra. Um batimento depois, o metal soou. Primeiro acerto da noite. A cabeça de Talbot virou. Ele não sorriu, mas o silêncio dizia tudo. De novo, Avery ajustou apenas pelo som e pelo sopro do ar. O segundo disparo atingiu em cheio. Um terceiro seguiu. Ela expirou constante, o corpo vibrando em calma. O exercício terminou com os outros abalados. Drake voltou furioso, rosto tenso de frustração. Sorte! Cuspiu. Pura sorte. Talbot o cortou. Sorte não desenha mapas no escuro. Consincaide viu o que você não viu. Sua voz carregava aviso. Endireite-se ou caia fora. As palavras atingiram Drake com força. Pela manhã, corriam boatos de que seria expulso do Emberline por arrogância. Sentou-se sozinho no refeitório, a raiva queimando. Avery se aproximou. Não desista, disse-lhe em voz baixa. Precisamos de cada rifle aqui. Harbor Light nunca andou sozinho. Sua voz carregava convicção, não piedade. Drake a encarou confuso. Assentiu uma vez, o fogo diminuindo. Aquele momento o salvou da dispensa e marcou Avery como mais do que uma recruta. 2 dias depois, Talbot definiu o desafio de longo alcance. Uma disputa frente a frente, a 1.800 mm, 3 disparos cada, ventos mudando forte. Provem quem vocês são. Drake foi primeiro. Sua primeira bala atingiu a placa na borda. A segunda acertou o centro. A terceira errou feio quando rajadas cruzaram o cânion. Ele praguejou baixo. Então Avery avançou. Colocou o pano de seda ao lado do rifle. Traçou os símbolos. Fechou os olhos até que as dúvidas escorressem para fora. Escutou o silêncio. O primeiro disparo voou certeiro, centro exato. Ajustou por instinto. Atirou de novo. Outro acerto no meio. O terceiro estalou. Eco retardado soando. Perfeito. O campo de tiro emudeceu. Até Drake congelou, descrença nos olhos. Ninguém falou. A voz de Talbot finalmente rompeu o ar parado. Esse é o ponto Rush. Ela o encontrou. Pela primeira vez, Avery compreendeu. Não se tratava de apagar o ruído. Tratava-se de entrar num espaço onde o ruído não tinha poder. Naquela noite, os recrutas sentaram juntos no alojamento. Quietos, sem provocações, sem risadas. Haviam visto algo mudar. Avery não perseguia mais o fantasma do avô. Estava abrindo seu próprio caminho. Mas Emberline nunca parava. Keegan convocou Talbot na manhã seguinte. Atrás de portas fechadas, suas vozes carregavam peso. Haviam chegado ordens.
Uma missão antecipada. Teste de campo em condições reais. A maioria dos recrutas treinava meses antes do envio. Avery era diferente. Ela seria enviada agora. A decisão do conselho era final. Consincaid vai, disse Keegan. Precisamos saber se o legado de Harbor Light é real ou mito. Talbot voltou ao campo, expressão ilegível. Reuniu os 5 recrutas, a voz seca. O comando quer um de vocês em operação. Não vai esperar. Os olhos se voltaram para Avery. A boca de Drake se abriu, depois fechou. Roar fitou-a. Patel baixou o olhar. O olhar de Talbot se fixou nela. Prepare seu equipamento, Consincaid. Amanhã você será destacada. As palavras soaram como trovão. O treinamento havia acabado. O projeto Emberline estava feito com teoria. E Avery Consincaid, armada com a luneta do avô e o método Rush, estava prestes a encarar sua primeira missão real. A sala de instruções estava em silêncio. O coronel Keegan colocou sobre a mesa uma única foto de satélite. Um complexo fortificado aninhado nas montanhas irregulares do Afeganistão. Alvo, Hamid Barzani, disse. Arquiteto de 3 atentados contra embaixadas, protegido, escondido e planejando mais. Um ataque de drone está descartado. Reféns demais dentro. A única janela, oração do amanhecer no pátio. Distância? Perguntou Avery. Sua voz estava tensa. Patel respondeu. 3.728 metros, quase 2,5. O número pairou no ar. Drake soltou o ar lentamente. Roar se mexeu, desconfortável. Até a mandíbula de Talbot se contraiu. Os olhos de Keegan se fixaram em Avery. É para isso que o Emberline existe. O disparo é seu. A noite cobriu as montanhas quando o MH-47 rugiu baixo sobre os vales. Sem luzes, apenas o troar das pás, sacudindo dentes. O pássaro arremeteu e desceu. Botas tocaram o chão. O helicóptero sumiu de volta no céu negro. O silêncio voltou. A equipe escalou firme, pulmões ardendo, até que Talbot sinalizou parar. Cavaram um esconderijo raso na encosta com mãos e lâminas. Um drone térmico zumbiu fracamente no alto. Patrulha inimiga. Cada peito congelou no meio da respiração. Nenhum som, nenhum movimento. O drone derivou para longe, alheio. Só então os ombros relaxaram. Talbot deu o sinal para continuar. Ao nascer do sol, o complexo surgiu abaixo, cercado por muros de pedra. Guardas patrulhavam em arcos previsíveis. O pátio estava vazio. Avery ajustou a luneta do avô. Patel transmitia dados atmosféricos em sussurros. Drake vasculhava, resmungando correções. Roar vigiava a retaguarda. Alvo em 3 minutos, disse Patel. Seu tom era firme, mas a mão tremia sobre o tablet. A porta rangeu. Um homem de túnica entrou no pátio. Ombros largos, barba escura salpicada de cinza. Barzani. Avery o centralizou na mira. Sua respiração desacelerou. O tempo se adensou. Então, movimento. Uma criança correu atrás de uma bola solta. O menino parou a poucos centímetros de Barzani. Avery congelou, o dedo rígido no gatilho. Ainda não, sussurrou. O garoto demorou, chutou a bola e correu para fora. A porta se fechou. O pátio esvaziou. Mais 1 minuto passou. A porta se abriu de novo. Barzani estendeu um tapete de oração. Virado para o leste, sozinho. Patel murmurou números. Vento 8.1 do oeste. Corrente térmica no fundo do vale. Ajuste 8 milícias à esquerda. Drake sobrepôs correções. Queda pela metade. Miragem apertando a 800 metros. Avery escutou. Então colocou a tira de seda ao lado do rifle. Traçou os símbolos, ouvindo o silêncio entre as rajadas. A voz do avô ecoou. Confie na quietude, não no ruído. Ela expirou. O gatilho cedeu. 3,9 segundos se estenderam em eternidade. O disparo soou. A bala iniciou sua jornada impossível através de vales, por ventos em camadas,
além de espirais de calor. Todos os olhos presos às ópticas. A trilha de vapor cintilava. O alvo ajoelhou-se em devoção, alheio, impacto. Barzani estremeceu, caiu. Nenhum alarme, nenhum grito. Apenas o silêncio engolindo o pátio. Alvo abatido, confirmou Patel. Seu sussurro mal era sopro. Reynolds ergueu os binóculos. Incredulidade plena. Nenhum alerta. Os guardas não perceberam. Então faróis varreram a encosta. Um caminhão de patrulha. O facho cruzou a centímetros do esconderijo deles. Ninguém se moveu. Corações batiam mais alto que os motores. As luzes seguiram passando inofensivas. Arrumem tudo! Ordenou Talbot. Extração em 12. Vozes baixas. Movimentos mais contidos que nos treinos. Recuaram pelos mesmos passos, apagando pegadas, carregando o silêncio consigo. Na crista de extração, o helicóptero voltou, rotores sacudindo a alvorada. De volta a High Pines, Keegan esperava, os olhos varrendo seus rostos até se fixarem em Avery. Você conseguiu. História sem testemunhas. Da gaveta, retirou uma pequena caixa de madeira. Dentro, um medalhão de prata cintilava. Uma chama cercada por picos de montanha. A mais alta insígnia do projeto Amberline. Keegan disse: apenas 12 receberam. Seu avô foi o primeiro. Você é a 12ª. A sala silenciou. Até Drake baixou os olhos. Talbot fez o menor dos acenos. Aprovação arduamente conquistada. Keegan continuou. Queremos que você atue como operadora e instrutora. Ensine o método Rush. Leve-o adiante. Avery fechou a caixa, a mão firme. Farei os 2. O campo prova a sala de aula. 6 meses depois, o campo de tiro vibrava com novas vozes. 7 recrutas alinhados, olhos atentos, equipamentos reluzentes. Avery colocou a luneta gasta sobre o tapete, o latão marcado, o couro gasto. Murmúrios se espalharam entre os novatos. Um jovem tenente zombou com respeito. Capitã Consincaide, isso aí pertence a um museu. Avery não vacilou. Foi o que me disseram uma vez. Vá em frente, compare. Ela deslizou a luneta até ele. Ele olhou através, o sorriso sumindo ao encontrar uma clareza além do esperado. Avery não disse mais nada. O silêncio ensinou por ela. A tela escureceu. Palavras surgiram em branco severo. Rush não é silêncio, é controle. O vento agitava a tira de seda. A velha luneta repousava ao lado da tecnologia de ponta. 2 mundos, uma lição. Uma última narração pairou. Registros se apagam, números mudam, mas o conhecimento perdura.